Olá pessoal, eu sou o professor Drauzio, a segunda temporada da aula 28. Nessa aula de hoje eu vou ensinar a criar view de pessoa física e jurídica. Vou abrir meu SQL Server Express 2012, vou conectar, vou em Databases, Professor Drauzio, Database de Diagramas. Eu vou abrir o diagrama da nossa base de dados para demonstrar algumas coisas antes de começar a criação da view. Então vou clicar duas vezes em diagrama da segunda temporada. Como é que nosso banco foi criado? Nós temos uma tabela de pessoa, que é o nosso ponto de partida. Então todas as pessoas dentro do nosso sistema, elas estão aqui dentro dessa tabela de pessoa. A tabela de pessoa ela tem uma chave estrangeira que chama pessoa tipo, que é esse relacionamento aqui, ó. O que é o tipo? É o tipo que fala se é uma pessoa física ou jurídica. Então, para mim inserir uma pessoa nova dentro do nosso sistema, obrigatoriamente eu tenho que colocar se ela é física ou jurídica. Com base nessa informação, eu posso afirmar que nós podemos fazer um join entre a tabela de pessoa e pessoa tipo. Ou seja, eu posso fazer uma junção, porque toda vez que tiver uma pessoa, ela existe aqui na pessoa tipo, porque ela é uma chave estrangeira aqui na pessoa. Já a tabela de pessoa jurídica e pessoa física, eu não posso fazer o join. Por quê? Se eu fizer o join da tabela de pessoa, eu juntar com a pessoa jurídica, quando eu junto essas duas, ela elimina as pessoas físicas da minha consulta. E se eu fizer o inverso, se eu fizer o join entre a pessoa e a pessoa física, ela elimina as pessoas jurídicas da consulta. Então o que vai acontecer? Se eu fizer o join com a de jurídica e a de física, ela vai eliminar daqui e daqui, ela vai eliminar todos os registros e vai trazer vazia a consulta. Então, para isso não acontecer, o que eu tenho que fazer? O left join. Eu faço um left join entre a tabela de pessoa e pessoa jurídica, e eu faço um left join entre a tabela de pessoa e pessoa física. E aí eu verifico qual das duas ela trouxe e faço um case para trazer a informação que eu quiser. Para quem ainda não assistiu, não conhece nada sobre left join, nem sobre view, eu vou colocar na descrição do vídeo. É bom vocês assistirem as aulas básicas que eu coloquei antes de left join e de criação de view. Então vamos começar a criação da nossa view. Vou fechar aqui o diagrama. Então para criar a view, eu vou abrir uma nova consulta. Então eu vou em Professor Drauzio, botão direito, New Query. Vou aumentar o zoom, vou minimizar. Então vamos lá, pensando em português, o que eu quero fazer? Eu quero criar, como é que é criar em inglês? Create, o que? Uma view, como é que é view em inglês? É view, né, que é visão. O nome, eu costumo colocar UVW de usuário view, pessoa física jurídica. As é o começo e o fim. E aqui no meio eu vou fazer o corpo dela. Então qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é eu fazer o select na minha tabela principal. Qual que é a tabela principal? Deixa eu deixar o diagrama aberto aqui do lado, só para mim ir mostrando. Então, primeiro eu quero fazer o select aqui na tabela de pessoa. Então, como é que eu vou fazer? Quero selecionar, select, tudo, from da onde? Da tabela de pessoa. E está pronto o meu select. O legal de trabalhar aqui no banco de dados com view, com procedure, é que eu já posso verificar o resultado. Então, se eu grifar aqui esse trecho e der um execute, o F5, eu já posso verificar o que ela está trazendo para mim. Ó. Vou executar. Ah lá, então ela já trouxe algumas pessoas, tá vendo? Pessoa 1, 2 e 3, que é do tipo 1, e a pessoa 4 e 5, que é do tipo 2. O que é o tipo 1 e o tipo 2? Esses caras, eles vêm dessa tabela aqui, ó, de pessoa tipo. Então vamos fazer a junção entre a pessoa com a pessoa tipo, para a gente conseguir verificar a descrição daqueles números, tá? Então eu vou fazer a junção com aquela outra tabela para mim ver o que significa o 1 e o 2. Então, como é que eu faço isso? Ó, Ctrl R para ocultar a janela de resultados. Então eu quero fazer a junção. Como é que é juntar? Join, em inglês. Eu quero unir, juntar. Essa tabela de pessoa com qual tabela? Com a tabela de TBL pessoa tipo. Então eu quero fazer a junção entre essas duas tabelas. Quando eu uso o join, eu tenho que falar qual campo que eu vou estar ligando as duas. Então se eu olhar aqui, qual campo que é o campo de ligação nas duas tabelas? Ó. Na tabela de pessoa é o ID da pessoa tipo. Esse cara aqui está sendo ligado com esse campo aqui de pessoa tipo da tabela de pessoa tipo. Então eu tenho que falar que são esses dois campos que conversam nesse relacionamento, nessa ligação. Então aqui eu falo onde na tabela de pessoa ponto, qual campo lá? O ID pessoa tipo for igual, eu vou quebrar para a linha de baixo aqui só para conseguir mostrar. Na tabela de pessoa tipo ponto ID da pessoa tipo.
Olha lá, então eu fiz a ligação. Na tabela de pessoa, o ID pessoa tipo for igual na tabela de pessoa tipo e ID pessoa tipo. Então eu liguei as duas, elas estão conectadas através daquele campo. Tá? Agora, se eu grifar, eu gosto de deixar tudo na mesma linha. Ó. Se vocês conseguirem deixar, fica mais legal. Ó. Eu gosto de deixar assim, ó. Tudo na mesma linha. Então, se eu grifar agora, ó, o select, deixa eu minimizar um pouco aí. Vou grifar e vou executar. Olha que interessante, ó. Esses campos ele trouxe da primeira tabela, que é de pessoa, e aí ele já juntou com a segunda tabela, que é de pessoa tipo. Olha lá, então ó, tá vendo? Ele colocou um aqui e falou que é física, tá vendo? Um é física e o 2 é jurídica. Aí eu posso ver, para não trazer duplicado os campos, eu posso começar a escolher de qual que eu quero pegar. Por exemplo, da tabela de pessoa, ó, vou pegar a pessoa. Aqui eu coloquei asterisco, né? Porque eu estou falando assim, que eu queria tudo. Agora eu não vou querer mais tudo, eu quero escolher os campos que eu vou exibir. Na tabela de pessoa, eu quero pegar o ID da pessoa. Vírgula. Da tabela de pessoa, eu quero pegar o ID da pessoa tipo. Vírgula. Da tabela de pessoa tipo, que é essa que eu fiz a junção agora, eu quero pegar a descrição. Olha lá, então coloquei os campos que eu quero exibir. Agora, se eu grifar e der o select, agora ele trouxe só as 3 colunas que eu pedi. Ó. Então, a pessoa 1 é física, tá vendo? A 2 e a 3 também. E a 4 e a 5 é pessoa jurídica. Agora, eu quero fazer o relacionamento com a pessoa física. Então, eu quero verificar quais são pessoas físicas. Quais dessa tabela são físicas. Então, aqui embaixo agora, ao invés de usar o join, que é fazer a junção, eu não posso fazer a junção. Por quê? Porque se eu juntar com a de pessoa física, eu excluo os registros da pessoa jurídica. Então, o que eu tenho que falar? Eu tenho que falar que eu quero fazer um left join. Ó. Left join. Eu quero trazer as pessoas físicas, porém eu não quero que exclua as pessoas jurídicas. Eu quero que deixe elas ali, só que onde eu estiver usando a pessoa física, a pessoa jurídica vai ficar nulo. Então vamos fazer a junção. Ó. TBL, pessoa física, onde... Qual campo que eu vou ligar? Eu tenho que fazer a ligação entre a tabela de pessoa física com a tabela de pessoa. Tem que relacionar as duas. Qual que é a ligação entre elas? Ó? Então é o campo ID pessoa da tabela de pessoa com o campo ID pessoa física da tabela de pessoa física. São esses campos que se relacionam. Para existir uma pessoa física, o ID da pessoa física tem que existir aqui no campo ID pessoa. Então vamos falar assim, onde a tabela de pessoa, ponto ID da pessoa, for igual à tabela de pessoa física, ponto ID da pessoa física. E está feita a relação. Ó, então, ó, só para vocês verem, eu vou grifar só até aqui o tipo. Ó. Vou dar um F5. Olha lá, ó, ele trouxe 5 registros, correto? Então ele trouxe 5. E agora que eu vou grifar até o final. Ó. F5. Olha lá, ele continua trazendo 5 para mim. Olha o que acontece se eu tirar o left. Olha só. Quantas pessoas são físicas? Ó, não são só 3? E essas duas jurídicas? Vamos ver o que acontece se eu tirar o left. Ó. Vou tirar o left join e deixei só o join. Ó. E vou grifar e executar para vocês verem. Ó. Execute. Olha o que aconteceu. Ó. Como eu fiz a junção com a pessoa física, ele exclui, ele elimina dessa junção as pessoas jurídicas. Tá vendo? Então, nesse caso, eu não posso fazer join. Porque o join ele junta as duas e o que não tiver nas duas, ele tira fora. E a jurídica, como não está na física, ele exclui dessa consulta. Então, por isso que tem que ser left join. E vamos colocar qual campo eu quero aqui, por exemplo. Eu vou deixar só um campo para exibir, depois eu vou fazer uma mudança. Ó. Então, vamos colocar aqui, ó, ponto CPF, só para vocês verem. Ó. Então, coloquei o CPF da pessoa física aqui. Então, se eu grifar, vai dar um F5, ele traz os CPFs, e onde não tem, quer dizer que é jurídico, ó, ele deixa nulo, tá vendo? Fica vazio. Então, isso é o left join. Left join ele faz uma junção, quer dizer, o que é left? Left é essa daqui, ó. Qual que está do lado esquerdo? Ó? Essa daqui está do lado esquerdo. Então, ele vem e encaixa na tabela que está do lado esquerdo. Só que aí, os campos que não tem aqui, nela e tem na da esquerda, ele deixa aqui, mas deixa o nulo na frente. E, para finalizar, vamos colocar aqui a última junção, que é a junção com a tabela de pessoa jurídica. Então, vamos fazer também aqui, ó, left join, mesma ideia, ó. TBL pessoa jurídica, onde, mesma coisa, o campo ID da pessoa for igual à tabela de pessoa jurídica, ponto ID da pessoa jurídica.
Olha lá, só confirmando, ó, tá vendo? Aqui na tabela de pessoa, ID da pessoa, ele vai se relacionar aqui com esse campo ID pessoa jurídica. Ou seja, primeiro eu coloco a pessoa aqui e falo que ela é jurídica, depois eu pego essa chave, venho e coloco aqui. Vamos grifar para ver. Ó, se eu executar F5, olha lá, isso é interessante, ó, continua trazendo os 5 registros, tá vendo? E agora vamos por aqui o CNPJ para ver o que vai aparecer. Ó. Debaixo do CPF eu coloco vírgula, a pessoa jurídica, ponto CNPJ. Vou grifar executar para ver o resultado. E aqui está a minha consulta. Olha lá, ele fez o inverso. Ó. Na pessoa jurídica, ó, ele trouxe o CNPJ, tá vendo? E onde é a pessoa física ele deixou nulo, quer dizer, ele não excluiu as pessoas físicas. O que aconteceria se fosse join, ó? Fazer para vocês verem, ele vai juntar com a pessoa jurídica e vai matar as pessoas físicas, ó. Então eu vou grifar executar. Olha lá o que aconteceu, ó. Eu falei assim, ó, junta com a jurídica. Quando você fala junta, join, ele vai junta e o que não tiver na jurídica e na pessoa, ele tira, ele exclui. Tá vendo? Então ele trouxe só as pessoas jurídicas. Então eu vou voltar aqui o left. Pessoal, tá pronto nosso select. Agora eu vou fazer uma jogada bem legal aqui nos campos para trazer uma coluna só com a informação que eu estiver consultando. Então vamos lá. O ID da pessoa eu vou deixar, o tipo de pessoa também e a descrição do tipo também. Aqui eu posso até mudar o nome, ó. Vou colocar um apelido para a descrição do tipo aqui. Eu vou falar que é descrição do tipo, ó. Eu posso apelidar. Coloquei um nome de novo para ela. Já esses dois campos, eu quero fazer o seguinte. Se for física, deixa eu dar um select de novo para a gente ver. Ó. Vou executar o select. Eu quero fazer o quê? Eu quero juntar esses dois campos num campo só chamado CPF CNPJ. Então, quando for física, eu quero colocar o CPF. E quando for jurídica, eu quero colocar o CNPJ, mas eu quero fazer isso num campo só. Como é que eu faço isso? Vou mostrar para vocês agora. Ó. Vamos fazer um case aqui. Ó. Então, como é que funciona? Vou deixar os dois campos aqui, depois no final eu deleto eles. Ó. Como é que eu faço um case aqui dentro do select? Ó? Então, vamos lá. Como é que é em português? Caso, case, que é em inglês. Quando, como é que é quando em inglês? When. Quando o tipo, ó, que é esse campo aqui, for igual a pessoa física, qual que é a pessoa física? O tipo 1. Então, quando for 1, então é then, eu quero colocar o CPF. Ó. Se não for 1, só pode ser 1 ou 2, né? Então, senão, eu quero colocar o CNPJ. Falo que é o end, que é o fim do case aqui, e dou um apelido, CPF CNPJ. Então, tá vendo, ó? Caso e o fim do caso aqui, ó, o início e o fim, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom para ficar mais legal para ver, ó. Então, caso, e termina ele aqui, tem que pôr o end dele aqui. Esse aqui é o nome que eu dei para o campo, tá vendo? Então, em português, quando o tipo de pessoa for igual a 1, eu quero que essa coluna traga o CPF. Senão quer dizer o quê? Quer dizer que o tipo não é 1, é 2. Eu quero que essa coluna traga o CNPJ. Vamos ver o que aconteceu? Então, vou grifar, ó. Deixa eu diminuir de novo aqui. Vou grifar o select. Então, grifei ele, executei. Olha que interessante a última coluna que apareceu, ó. Olha lá. Quando é física, ele trouxe o CPF, que é o que está nessa coluna. E quando é jurídica, ele trouxe o CNPJ, tá vendo? Então, em uma coluna só, ele juntou as duas. Então, dependendo de um caso, ele traz do lado de cá, dependendo do caso, ele traz do lado de cá, em uma coluna. Aí eu posso eliminar essas duas aqui, ó. Delete, delete, fica uma coluna só. Vamos fazer a mesma coisa para o nome. A pessoa jurídica, ela tem um nome fantasia, que é esse campo aqui. E a pessoa física, ela tem um nome. Então, vamos fazer a mesma coisa, vamos fazer um case para o nome. Então, depois do campo CNPJ, que eu coloquei CPF CNPJ, eu vou fazer outro case. Então, eu vou copiar, vou pôr uma vírgula aqui no final, ó, vírgula, e vou copiar esse case, ó, porque vai ser igual, que vai mudar só o campo final. Então, olha lá. Case, quando o tipo for 1, então eu quero a pessoa física, ponto, o nome. Se não, eu quero pessoa jurídica, ponto, o nome fantasia. E que nome eu vou pôr para esse campo? Eu vou falar que ele vai chamar nome. Tá? Então eu sei que se for física, é nome. Se for jurídica, é o nome fantasia. Tá vendo? Deixa eu aumentar de novo aqui para vocês verem. Ó. Então esse case é o novo.
Olha lá, caso, quando o tipo for um que é física, pega da tabela de pessoa física o campo nome. Se não, pega da tabela de pessoa jurídica o campo nome fantasia. E esse campo novo que eu criei, eu vou apelidar ele de nome. Vou chamar esse campo de nome. Vamos executar para ver. Vou grifar o select. Vou dar um execute. Olha lá que legal que ficou. Então eu tenho aqui o código da pessoa, eu tenho o ID do tipo, eu tenho a descrição do tipo, se é física ou jurídica, eu tenho o CPF ou CNPJ de acordo com o tipo, e aqui eu tenho o nome. Tá vendo, pessoal, que legal a view? Quer dizer, o que está acontecendo aqui? Qual que é a ideia dessa view? Vamos olhar o diagrama. Quantas tabelas eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Se eu não fizesse essa view agora nesse momento, toda vez que eu fosse trabalhar com a pessoa física, jurídica ou pessoa, eu teria que fazer esses 4 joins toda vez. Então toda a procedure teria que ficar fazendo esses 4 joins. Já se eu criando essa view como eu criei agora, ele vai, eu faço a view uma vez e daqui para frente eu utilizo essa view em todos os lugares que eu precisar mexer com pessoa. Tá? Então se eu precisar pôr mais campos aqui, eu posso colocar, se eu precisar fazer algum ajuste aqui, eu vou fazendo aqui na view e eu continuo usando ela em todos os lugares. E isso sim é a utilização de uma view, né? Às vezes a gente explica o conceito de view e o pessoal fala, mas para que eu preciso usar uma view? Então esse é um caso bem clássico, bem legal do porquê você está utilizando uma view, uma visão. Então vamos executar. Então só para finalizar, ó, vamos visualizar de novo. Então eu quero criar uma view, create view, chamada VW de usuário view, pessoa física e jurídica, essa. Ah, pessoal, na criação da view não tem o begin, eu confundi aqui, na procedure a gente coloca begin end, na view não precisa. Ó. Então eu vou tirar o begin daqui e vou tirar ele lá do final. Ó. Não tem begin end, tá? A view não precisa colocar. Então eu quero criar uma view chamada pessoa física e jurídica, as. Aí aqui embaixo eu falo o script da view. Então eu quero selecionar, quero fazer um select, eu quero selecionar o ID da pessoa, que tá, ó, aqui na frente é qual que é a tabela que está pegando. Ó, tabela de pessoa, ID da pessoa, pessoa tipo, tabela de pessoa tipo a descrição, que eu apelidei, coloquei um nome novo para ela de descrição tipo. Fiz o case do CPF CNPJ e fiz o case do nome, para ou pegar de uma tabela ou de outra. Aqui eu fiz o from, sempre o from é da tabela principal, que no nosso caso a tabela de pessoa é a principal. Fiz a junção com a de pessoa tipo, que a de pessoa tipo sempre vai existir, para criar uma pessoa tem que ter um tipo. E aí fiz o left join com a de pessoa física e depois left join com a de pessoa jurídica. Por que left join? Porque ou ela está em uma ou ela está em outra. Então se eu fizer o join, ela exclui da outra. Tá? Então é importante vocês assistirem a aula básica de left join que eu fiz lá na parte de SQL, que eu vou colocar na descrição desse canal também. E está pronta a nossa view. Vamos executar. Clicar em execute, o F5 para criar a view. Ó, comando executado com sucesso. Vamos lá ver se deu certo. Posso fechar. Quer salvar? Vou falar que não. Vou fechar meu diagrama. Então, onde fica a nossa view? Ó? Aqui no Professor Drauzio, ó, tem a pasta Views, que são as visões. Vamos clicar no mais. Ó, ela não está aparecendo porque eu acabei de criar ela. Então, vou dar um botão direito aqui na pasta View e vou em Refresh para atualizar a minha view. Ah lá, ela está aqui, a minha view, ó, apareceu. Então, se eu quiser editar ela, eu vou em botão direito, Scripts, View As, Create To, ó, botão direito na View, Script, View As, Create To, New Carry Editor Windows. Então, ele vai e abre o script dela aqui na janela para mim editar, ó, do jeitinho que eu criei, tá vendo? Se você for no Design, tem a opção de vir aqui, botão direito, Design, ó. Só que o design ele dá uma distorcida na view. Eu particularmente não gosto de vir por aqui, tá vendo? Dependendo da alteração que você fizer, ele acaba até prejudicando a view. Então eu prefiro ir lá no script. E vamos ver se ela está funcionando? Então, vamos dar um botão direito no Professor Drauzio. Vamos criar uma nova carry, ó, uma new carry. A partir desse momento, pessoal, a view ela se torna como se fosse uma tabela. Ela é uma tabela, só que é uma tabela criada pelo usuário, que ela tem uma visão específica. Então, como é que eu faço para constar a view? Ó? Vou dar um select, asterisco, from. Aqui onde eu colocaria a tabela, eu vou pôr o nome da view. Ó? O VW. Quer ver? Ó? Não está aparecendo ainda porque eu não dei o Ctrl Shift R. Então, vamos lá. Aperta Ctrl Shift R para atualizar os objetos da memória. Eu apertei Ctrl Shift R. Agora o VW, ó, pessoa física e jurídica, apareceu. Então lá, deu select, ó,
Selecionar tudo na view de pessoa física e jurídica. Ó. Tá vendo? Ela se torna como se fosse uma tabela. Ela é uma tabela, mas não é uma tabela física. É uma tabela criada através de uma view. Então vou executar. Olha lá, ela trouxe aqui os dados. Ó. Ah, eu quero só o CNPJ da view. Ó. Então eu posso pôr aqui, ó, CPF, CNPJ. Quero só esse campo. Ó. F5. Olha lá, traz só esse campo. Ah, eu quero trazer só a pessoa 1. Então eu posso fazer aqui o where. Ó. Where o ID da pessoa for igual a 1. Tá vendo? Exatamente como se fosse uma tabela. Então eu vou executar. Olha lá, ela trouxe para mim, dentro da view, ele trouxe só a pessoa 1. E aí ele está trazendo o tipo, que é física, o CPF, CNPJ e o nome. E fica assim, pronto, a nossa view. Tá vendo? É um assunto bem legal. A view, em alguns casos, ela é muito útil e ela ajuda bastante. E a partir de agora, todas as procedures que a gente for trabalhar com pessoa, ao invés de fazer join com física, jurídica e pessoa tipo, nós vamos fazer o join com essa view aqui, que vai ser a view de pessoa física e jurídica.